Desafio contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Fluminense volta a campo nesse domingo 5h30 e é sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo neste domingo às 5h30 da tarde na Arena MRV em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem de uma derrota, que a torcida ficou extremamente irritada, a derrota na Sul-Americana, e o Fluminense também vem de uma derrota contra o San José na altitude desonesta de La Paz. Os times precisam da vitória para recuperar o moral e recuperar o apoio da torcida. Vai ser um jogo certamente muito difícil, e as duas últimas partidas do Fluminense em Belo Horizonte foram diametralmente opostas. Uma vitória jogando uma partida interessante pelo Campeonato Brasileiro e uma derrota com a cara e a assinatura do Mano Menezes, de uma covardia, um futebol horroroso e a eliminação na Libertadores do ano passado. Para hoje, o Fluminense volta com os jogadores titulares e pode ter o retorno do Thiago Silva, ainda não é certo o que o Renato Gaúcho vai fazer. O time deve ser Fábio, Samuel Xavier, Inácio ou Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, Arias por um lado, Canóbio pelo outro e o Everaldo centralizado, uma vez que o Cano segue em tratamento da lesão no joelho, deve voltar daqui a algumas semanas. Então o Fluminense vai com quase tudo que tem de melhor, seria o de melhor se o Cano fosse o titular. E não sei se o Nonato no lugar do Hércules é, digamos, uma boa escolha do Renato. Mas o Nonato também tem feito algumas partidas razoáveis, algumas partidas interessantes. Não sei se melhor que o Hércules, mas vale a tentativa, vale a experiência. O problema é que, como não se tem tempo para treinar e como o Renato não é um técnico de extrema competência, fica os testes para os jogos. Toda quarta, domingo, os testes ficam para serem feitos durante as partidas, durante o campeonato. Então esse deve ser o time do Fluminense para enfrentar um Atlético Mineiro que vem de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, e na história do confronto, são 107 partidas, o Fluminense venceu 33, foram 31 empates e 43 vitórias do Atlético Mineiro. São 149 gols marcados pelo Fluminense, 165 marcados pelo Galo. É um aproveitamento de apenas 40%, 40,5%. Essa freguesia do Fluminense em relação ao Atlético Mineiro, ela se dá quando o Fluminense joga fora, porque são 12 vitórias do Fluminense e 33 vitórias do Atlético quando o Fluminense joga fora de casa. Em casa são 21 vitórias do Fluminense e 10 derrotas. Então é uma freguesia fora de casa muito grande em relação ao Atlético Mineiro. Nas últimas 12 partidas, por exemplo, o Atlético ganhou 6 vezes, o Fluminense ganhou 3 e foram 3 empates. Então o Atlético ganhou 50% dos jogos disputados até agora. E o que o Fluminense precisa fazer para vencer o Atlético Mineiro? Em primeiro lugar, jogar bola. São elencos equivalentes. Eu acho até que o Atlético perdeu um pouquinho de força no seu elenco, mas os elencos de Fluminense e de Atlético são equivalentes, são parecidos, são próximos. Estão ali entre os 5, 6 melhores elencos do Brasil. Então o Fluminense vai ter que jogar bola, vai ter que ter uma atenção muito grande com o Hulk e com o Scarpa. O Scarpa nos chutes de fora da área, nos cruzamentos, nos lançamentos, e o Hulk pela velocidade, pela força física. O Fluminense vai ter que ter muito cuidado, mas não só se defender. Vai precisar atacar, vai precisar estar com as linhas juntos, vai precisar jogar tocando a bola. Eu não sei se o Fluminense vai conseguir fazer essas jogadas, fazer com que o time toque a bola de maneira a construir as jogadas, ou se vai ficar como era com o Mano Menezes, e também é com o Renato, embora um pouco menos do que era com o Mano Menezes, na base da ligação direta, na base do chute, para ver se os atacantes de lado conseguem alguma coisa.
Canóbio e Aras vão ter a dupla função, né, de marcar e de apoiar, mas é importante que o Canóbio ajude a marcação, ajude o Fuentes na marcação, sim, mas que ele seja a válvula de escape para quando o Fluminense tocar a bola por conta de sua velocidade. Né? Se o Fluminense fizer isso, né, linhas próximas, toque de bola, e quando fizer a bola longa, ter o Canóbio em condições de puxar o contra-ataque, o Fluminense tem grandes chances de vencer o jogo de hoje. Mas não vai ser fácil, é um jogo extremamente difícil, o Atlético, dentro dos seus domínios, é um time muito forte, né, e o Fluminense vai ter que se superar, vai ter que ser hoje, mais do que muitas vezes, vai ter que ser o time de guerreiros para buscar esses 3 pontos, que vai fazer com que o Fluminense fique a 1 ponto de Flamengo e Bragantino. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras já assume a liderança, mas o Fluminense vai estar ali entre os 4, 5 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, e é isso que importa. É ganhar os jogos, é pontuar, se manter no bloco de cima para chegar no final do campeonato tendo chances de título. Beleza, galera? Então, 17h30, tricolor que mora em BH, dá um pulo na Arena MRV, né, para assistir Fluminense e Atlético Mineiro. E todo o resto da tricolagem na televisão a partir das 17h30. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.